Oiê, Tudo bem? Bom tudo dia. bem? Bom dia. E aí, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Passamos bem aí de semana, de final de semana, Ah, que tudo bom. tranquilo. Vamos lá pro Bora. capítulo que eu tô animada. Heróis ou vilões? Oi. Bem interessante esse capítulo, viu? Fiquei empolgada. Vamos, Bora lá. vamos começar? Ó, para quem está entrando, seja bem-vinda. A gente está começando, começando não, né? Já estamos no sétimo capítulo deste livro e eu me perdi de mim mesma. Alguém me viu por aí? Do autor Agnaldo Paviani. É um livro de autoconhecimento que traz muita compreensão, né, das nossas sombras, das nossas luzes, do nosso jeito de ser, do nosso jeito de fazer as coisas. E hoje a gente está no capítulo 7, que chama Heróis ou Vilões. Então, seja bem-vindo a todos que estão entrando. E a gente vai começar essa leitura que é muito gostosa, muito reveladora, né, Andressa? É um livro que traz para nós essas abordagens de uma forma bem tranquila, bem simples, com fácil entendimento. E aí nós trazemos um pouco da psicanálise para encaixar um pouco esse conteúdo, para ficar cada vez mais fácil de entender por que que nós, no caso do capítulo de hoje, né, por que que nós temos luzes e temos sombras. Será que nós temos só luz? Será que somos só sombra? Então, nós trazemos essa análise para que fique mais fácil a compreensão de quem está assistindo aí. Exatamente. Então vamos lá? Bora! Então vamos lá. Sem os vilões, o que seria dos super-heróis? O que seria de Harry Potter sem Lord Voldemort? O que seria do Batman sem o Coringa? E o que seria do Superman sem Lex Luthor? Alguns vilões chegam a ser engraçados, outros são muito maus, como Hannibal, do filme O Silêncio dos Inocentes, Leatherface, do filme O Massacre da Serra Elétrica, ou ainda Darth Vader, do filme Guerra nas Estrelas. Reflitamos juntos: os vilões são realmente maus ou os resultados de traumas sofridos na infância? Não podem também ser resultados de injustiças cometidas pela sociedade? E os heróis? Também não têm o lado vilão? O que dizer, por exemplo, do incrível Hulk que, tomado pela raiva, destrói tudo à sua frente? Como analisar as expressões de raiva de Wolverine? Podemos considerar que as características dos vilões são inerentes a qualquer pessoa. As crianças, por exemplo, ao verem os vilões, reconhecem seu lado invejoso, ciumento, vaidoso e a capacidade destrutiva de cada um. É. Quem não tem o seu lado vilão, quem não tem seu lado herói, né? Quem não tem seu lado anjinho ou quem não tem seu lado diabinho, digamos assim. Eu vou até trazer dentro do que ele falou aqui o Incrível Hulk, que é bem legal trazer essa analogia, né? Que Porque o Incrível Hulk, a gente tem ele como ele, super-herói, né? ele tem a força, né? Ele tem, eu diria que ele tem o elemento fogo, porque ele traz essa rocha, essa força, só que ao mesmo tempo que se ele não souber utilizar, ele machuca meio mundo, né? Ele quebra meio mundo, ele vai com essa ira dele e acaba machucando meio mundo. Então, por que é bacana falar dessa questão do Incrível Hulk? Porque ele tem o lado bom dele, que é o lado da justiça, e ele tem o lado ruim dele, que é o desequilíbrio da força que ele traz. E aí, trazendo para nós, né, essa questão, quando que a gente consegue manifestar o nosso lado luz e o nosso lado sombra? Será que de vez em quando a gente não precisa trazer essa força do Incrível Hulk para transmutar, para manifestar, para dar o próximo passo, para sair da estagnação, para fazer acontecer alguma coisa, para quebrar alguma coisa, para que a gente consiga seguir? Faz sentido, Rê? Faz total sentido. Eu falo para os meus assistidos que a ira, ela tem duas vertentes, né? A mal usada e a bem usada. O medo, a mesma coisa. O medo, ou a gente paralisa, ou a gente enfrenta o medo e ele nos motiva a fazer, né, algo. Então, normalmente a gente tem essas duas questões, né? O lado sombra, o lado luz. Como que a gente quer usar aquilo que toca em nós, né? Não é só o medo, a ira, é a tristeza. Por que eu estou triste? O que eu posso fazer para mudar essa vibração?
tudo na vida tem as duas polaridades, digamos assim. Então, Sim. como que a gente traz o bom do incrível Hulk para a vida, né? Não só quando ele é acometido da raiva, mas qual é o lado bom de tudo isso, do super-herói? Que somos nós, né? Os super-heróis É. somos nós na vida. Quais são as nossas forças, né, ocultas? Como Exatamente. manifestar essa força oculta? E quando a gente olha muito das nossas tristezas, digamos assim, que eu não quero falar uma palavrinha que a gente vai falar lá na frente, mas a gente paralisa, a gente se entristece, a gente fica na cama, a gente não se mexe para poder seguir adiante. Esse é o lado Uhum. sombra. E cadê o lado luz? Que é quando a gente fala, não, vamos sacudir essa poeira, vamos para frente, vamos, né, trazer alegria, vou encontrar com uma amiga, vou fazer compras no shopping, vou gastar meu dinheiro. Então a gente tem sempre esses dois lados, só que a gente precisa ter o equilíbrio, né? O Sim, equilíbrio para a gente saber como proceder, né, diante das dificuldades ou das facilidades da vida, né? sim. Vamos ler mais um pouquinho, porque Vamos. eu queria falar alguma coisa agora, juntar um pouquinho dos elementos, mas acho que é melhor a gente ler um pouquinho, depois a gente entra nisso aí. Tá bom. Vamos lá. Confundimos sua cabeça? Não é essa a nossa intenção. Ao mencionar os heróis e vilões dos filmes, desejamos mostrar que todo herói tem seu lado vilão e que todo vilão possui, nem que seja bem lá no fundo, um pouco das virtudes dos heróis. Em outras palavras, os heróis de verdade só existem na ficção. Todos nós temos nossas frustrações, medos, momentos de ira e, por que não dizer, vez ou outra, uma vontade de mudar de lado. Se alguma vez se sentiu assim, não se sinta como a pior pessoa do mundo, pois isso faz parte da natureza humana. Exatamente. Vamos lá. Ele coloca bem assim, essa parte que eu acho bem bacana, a gente até vou repetir. Todos nós temos o nosso lado vilão, e todo vilão tem o seu lado sombra, o seu lado luz. Nem que esteja lá no fundo. Por que será que nós manifestamos, na maioria das vezes, quando a gente está em dores emocionais, por que nós manifestamos esse nosso lado sombra, esse nosso lado vilão, e não o nosso lado luz? Por que será que é tão difícil, às vezes, a gente olhar que para nós não faz sentido aquele jeito? Eu vou até trazer um ponto que eu acho que é bem pertinente nesse sentido. O meu pai é assim, o meu avô é assim, então eu preciso ser assim. A minha mãe é assim, a minha avó é assim, então vamos dizer a frieza, vai, a frieza do ser humano. Meu pai é muito frio, minha mãe também, minha avó também é muito fria, então assim, eu aprendi que assim é o certo. Só que aí eu sou elemento água. Será que eu tenho que ser tão frio assim? Será que faz sentido para minha essência? Que eu tenho que ser fria na vida? Que eu preciso manifestar frieza? E por que manifestar frieza? Será que existe alguma coisa lá no fundo que não está me dizendo? Você não é assim. Você não precisa ser assim. Qual seria, dentro. E aí eu vou jogar bola para você. Qual que seria, talvez, aí uma ferida emocional, uma criança interior ferida que está manifestando lá no fundo, pedindo assim: olha para mim, por que você não me deixa manifestar o que está aqui dentro? Nossa, eu diria que quase todas as feridas. Quase todas as feridas. As feridas que eu menciono aqui, gente, é a ferida principalmente do abandono e da rejeição, né? Porque a gente percebe que todos nós temos uma ferida interna que nos faz moldar de uma forma. Então, por exemplo, a ferida da injustiça, né? Quando você acha que alguém foi injusto com você, você se torna rígida. Você bota a máscara de rigidez. Então, eu não sinto nada, tá tudo bem comigo, tá tudo bem com o outro, eu perdoo e a gente vai passando. A ferida da traição. A ferida da traição é quando você se sente traído, não necessariamente em relacionamento íntimo, né? É relacionamento com as pessoas. A pessoa mentiu, a pessoa não fez o que falou que ia fazer. E daí você incorpora outras máscaras que faz com que você se movimente
pela ira, pela raiva, pela tristeza. E assim, todas as feridas, né, Andresa? Eu acho que a gente precisa entender, eu acho que é uma coisa que até comentei ontem com você, no nosso bate-papo. O outro, ele não veio para te ferir, mas é como você enxerga. Então, como você enxerga, você vira herói ou você vira vilão. Aí, né? Trazendo isso que você falou, é manifestar essa nossa sombra, né? Quando nós estamos muito nesse lado sombra, manifestando muito essas, como você bem colocou, esse lado negativo, a raiva, a ira, a impotência, a frustração, o porquê que nós estamos. A questão é essa, por que que eu estou manifestando esse meu lado sombra, numa demasia? Porque tudo é equilíbrio. Né? Nós não vamos deixar de ter sombras, não vamos deixar de manifestar em certo momento a raiva, a frustração, a ira, eu não concordo, eu não quero. Mas tudo isso está vindo por um propósito. Por que que eu não quero? Por que que não pode ser assim? Por que que eu não consigo lidar com certas frustrações, com certas situações? A gente Então é precisa. muito além do nosso ego, né? A gente diria, porque a gente enxerga muito o ego. O que o meu ego está falando agora, no presente? Porque, na verdade, Andrés, o ego, ele vem para querer te proteger, né? Para você, na verdade, é para você se proteger. Só que, às vezes, essa proteção te faz andar em corda bamba, faz você não manifestar o que você é na essência. Então, por exemplo, a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela se esconde, ela não quer ser vista, ela desempenha muito bem o trabalho, mas ela está lá, dentro daquela solidão. Mas às vezes ela tem os elementos, né, como o ar, como a água, e quer se manifestar, quer se interagir com o outro, mas a máscara é daquela pessoa que não, melhor eu ficar aqui, porque vai que eu vou para lá e sou rejeitado. Então ela se protege. E a gente precisa, dentro desse lado sombra e o lado luz, encontrar esse equilíbrio. Ver se realmente o ego quer nos proteger ou se a gente pode. Porque assim, tem uma linha tênue entre o proteger e você não se manifestar como de fato você é. Então a gente precisa olhar isso com muita clareza, encontrando o ponto de equilíbrio. Porque é bom ter o ego às vezes nos protege, mas nem sempre ele deixa a gente manifestar na nossa essência. Então, o meu ego diz, eu preciso manifestar o que eu vejo com a minha mente que é bom para mim. O que é bom que a minha mente está dizendo? É o racional. É o racional. É eu fazer o que, como eu coloquei o exemplo, né, do meu pai ser frio, meu avô ser frio, então eu tenho que ser frio. Então a minha mente, ela está vendo e me trazendo essa informação de que eu preciso ser assim. Mas eu sou elemento água, eu preciso exteriorizar a emoção. Aí isso não bate, a minha mente não bate com a minha emoção, com o meu emocional. E aí eu fico nesse ponto de desequilíbrio, que é como você falou, essa linha tênue. É entender, se reconectar e se entender com o que faz sentido para você. Será que realmente eu preciso ser assim? Tá, e muitas vezes você se embanana e você fala, tá, mas eu quero ser diferente, mas eu não consigo. E aí entra essa ferida que você falou, porque eu preciso ser, para mim ser olhado pelo meu pai, para mim ser olhado pela minha família, eu preciso ser mais frio e mais seco. Mas isso não faz parte do meu ser, faz parte do meu racional. E é muitas vezes aí que a gente fica entre nossa luz e sombra, mente, razão, emoção. E entra em dor, né? Entra em dor, às vezes entra em depressão, aí tem as ansiedades, por quê? Porque eu não faço, porque o meu racional me segura, o meu ego me segura, e eu entro em conflito comigo mesma. Então é muito importante a gente olhar, né? E encontrar esse equilíbrio que não nos deixa doente, né? Essa é a grande verdade. Exatamente. Vamos ler mais um pouquinho? Vamos. Ó, todos temos a nossa fase de incrível Hulk. E a não controlar nossa raiva, destruímos os sonhos das pessoas que estão ao nosso lado. Nesse caso, a única diferença é que o Hulk fica verde e nós geralmente ficamos vermelhos, mas a raiva é a mesma. É bem isso, né? E vem muito do que a gente falou sobre as feridas emocionais, né? Que a gente passa. A gente pode, dependendo da nossa ira, se a gente não trabalha a nosso favor, a gente pode também ferir o outro.
E isso é muito Sim, ruim, porque você não quer ferir. E depois que você fere, você se sente culpado, você se sente mal. Então a sim. gente precisa encontrar esse equilíbrio para não ferir o outro com o nosso lado vilão. Porque Vilão, ninguém quer exatamente. ser vilão, né? Essa é a grande verdade. Mas nós temos o nosso lado vilão, que é a nossa sombra, É, que é exatamente. tomada pela energia de fúria, a gente acaba machucando o É, outro. a Né? nossa parte animal, né? Exatamente. Que temos bastante, né? Ó, no filme Homem-Aranha 3, Peter Parker, que é um herói, mas também humano, torna-se autoconfiante demais e passa a negligenciar as pessoas que se preocupam com ele. Autoconfiança demais. É bem interessante isso, né? Porque a gente sempre fala que a gente precisa ter autoestima, autoconfiança, auto tudo, mas o que é demasiado, ele pode inclusive nos prejudicar, né? É. Que a Tem mais gente um pedacinho que fala dessa autoconfiança aqui, explicando por que que ela entrou em desequilíbrio. Vê vamos mais um lá. pouquinho, Rê. Quando o Homem-Aranha tem que lidar com o Homem-Areia, que por sua vez tem ligações com a morte do tio Ben, o super-herói se deixa dominar pelo desejo de vingança e passa a usar um estranho uniforme negro que se adapta ao seu corpo. Mas o uniforme é uma simbionte que se aproveita da raiva de Peter em relação ao Homem-Areia e passa a comandar o seu traje, dando a ele uma maneira mais perversa de combater o crime. E aí ele usa a autoconfiança dele para manifestar o lado sombra dele. Mas esse lado sombra, pelo que o autor traz aqui, é algo que já estava dentro dele, que ele não conseguia exteriorizar. Então ele precisou de um agente externo para que ele manifestasse esse lado sombra dele, essa ira, para potencializar essa ira dele. E quantas vezes nós não usufruímos de algo externo para mascarar as nossas dores, para mascarar os nossos sentimentos, para mascarar uma tristeza. Exatamente. E aí a gente está falando de droga, de bebida, pode estar falando de sexo demasiado, a gente pode estar falando de amizades que contamina, né? A gente inclusive já leu um capítulo sobre A isso. contaminação, né? É a contaminação pelo próprio pensamento, que foi a live anterior, né? Quanto a Uhum. gente se contamina com o outro ou com os nossos próprios pensamentos. Sim, Né? E a faz gente todo sentido. hoje a gente está passando por uma mudança, né, de clima do mundo, onde a gente está falando muito sobre o autoconhecimento, o quanto é importante a gente se conhecer. Porque quando a gente não se conhece, a gente vai para o externo. A gente Exatamente. busca coisas no externo para camuflar os nossos sentimentos. Exatamente. E ficamos doentes, né? Eu ia chegar nesse ponto aí. Quanto que nós não nos permitimos adoecer ao invés de olhar, né? Por que que nós não conseguimos manifestar? Por que que é tão importante sermos perfeitos, né? Como fala, da cara para fora, né? Como que a gente precisa ser tão perfeito para que as pessoas nos vejam com essa perfeição? Será que essa perfeição realmente existe? Né? A gente até falou nisso numa outra live aí, sobre a Isso. perfeição. E não existe. Hoje eu acordei mal e eu quero ficar sozinha, eu não quero conversa, sabe? Mas é conversar, saber falar, saber se colocar sem magoar, né? O companheiro, os seus filhos, as pessoas que estão aí no seu trabalho. Olha, hoje eu só quero ficar quietinho, hoje eu não quero conversa. Mas se você não fala, porque você precisa vestir essa máscara, né, do perfeito, então você acaba só trazendo e se contaminando com o ambiente, se contaminando com a energia, porque lembra, nós somos imãs humanos. Então, se você por dentro você está vibrando assim aquela ira que você não está conseguindo se colocar, então você vai atrair mais do mesmo, mais energia do que está no externo. Só que seu sorriso está daqui a aqui, mas por dentro está assim pegando fogo. E eu percebo, Andressa, que as pessoas e nós mesmos, às vezes, né, nos camuflamos no nosso ego ou no nosso vitimismo, ou enfim. E, e tem que partir da gente. Porque às vezes o outro não entende a gente porque a gente não fala. Ninguém tem a tal da bolinha de cristal. E Então, às vezes uma atitude faz total diferença. Um abraço, um sorriso,
né? Ou falar, olha, amor, eu não gosto disso. Ó, minha filha, você pode fazer isso daqui? Porque ninguém tem bola de cristal. Então a gente precisa sair dessas máscaras que a gente mesmo coloca, dizendo que o outro não entende, minha vida é assim, minha vida é assado, porque nós somos responsáveis por nós mesmos, ninguém mais. Mas é até bom você ter falado isso, né? Porque às vezes não, muitas vezes, na maioria delas, nós estamos agindo involuntário, né? Nós estamos só reagindo a emoções que a gente não entende, estamos só reagindo a sentimentos que a gente dificilmente quer encarar. Então a gente se coloca nessa vítima, como você bem trouxe, nós nos colocamos num posicionamento de vítima porque o outro me fere, porque o outro não falou, porque o outro não faz, porque o outro quer desse jeito. Exatamente. E aí é mais fácil a gente transferir essa questão para o outro do que olhar para aquilo que está doendo em nós. Verdade. Né? E daí é onde entra o vitimismo, né? Mas vamos seguir aqui. Ó, a gente estava falando da autoconfiança, aí o autor fala: a autoconfiança, o desejo de vingança, raiva, ou seja, o lado sombra desse herói, veio à tona, e uma vez não sabendo lidar com esse lado sombrio, passa a ser dominado por ele. O problema em si não foi o Homem-Areia, nem tampouco o uniforme em si, mas sim aquilo que estava reprimido, escondido, lacrado na psique do Homem-Aranha, que é o que a gente já comentou, né? O que está dentro da gente. Lembrando que a gente pode virar um vulcão, né? Se a gente guarda muitas coisas, se a gente vai engolindo. Olha a tireoide, né? Muita gente com problemas de tireoide tem que tirar a tireoide porque a comunicação ela não é efetiva, né? Para a gente poder seguir adiante. Então a gente guarda e de repente o vulcão vem à tona. E daí vem o lado sombrio, o lado vilão, né? E o que nós estamos reprimindo, né, em nós? Como a gente traz nos tratamentos, né, a parte da nossa criança que está ferida. Qual o sentimento que eu estou reprimindo, que eu não quero trazer à tona? O que me feriu lá na minha infância, que hoje parece que é feio eu trazer isso, né? Eu não posso me mostrar, eu não posso ser essa criança que era feliz e alegre lá naquela infância. Que por algum motivo, eu vou até trazer uma coisa que é bem legal, e é muito comum. Fecha as pernas, menina. Você não pode colocar short, você parece um menino. Você não pode. Que é a tal da expressão, né? Você não pode fazer assim. Aí tem aquelas crianças que são muito espontâneas. Arrota, peida, enfim, faz por espontaneidade, não porque acha que é feio, né? Mas aí é falta de educação, é feio, não pode, fecha as pernas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nossa E aí nós infância vamos, toda é reprimida, né? e aí nós vamos reprimindo toda essa nossa criança, essa nossa ingenuidade, essa nossa. Então nós somos ensinados que nós não podemos ser frágeis. E aí a gente reprime, mas na hora que a gente precisa trazer essa fragilidade, a gente fica, não posso, não posso. Aí é um conflito interno tão grande que é onde que traz a dor, a depressão, a ansiedade, enfim, tantas coisas que a gente vai vendo aí. A gente perde toda a essência, né? Por tanta repressão que a gente tem, não só dos pais, mas também de uma sociedade, né? Exatamente. Então a gente precisa olhar para isso. Mas vamos lá. Não devemos entender esse lado sombra não devemos entender que esse lado sombra representa o vilão de nossas existências. Nem tampouco devemos alimentar a ideia de que devemos destruir essa sombra. Se ela é parte de nós, significa que é parte da nossa história e deve ser aceita, compreendida e bem trabalhada. O problema não é ter um lado sombra, mas sim não saber lidar com ele, porque daí vem a camuflagem e a projeção. É exatamente isso, né? Sempre vamos ter os dois lados. E o autoconhecimento que a gente vem trazendo aqui, lendo esse livro ou em outras lives que eu e a Andressa a gente já faz há um tempo, é entender quem somos nós, né? Água, terra, ar, fogo, a nossa essência, como a gente manifesta e o que eu tenho de sombra e o que eu tenho de luz, para a gente poder aceitar, né? Compreender, perdoar e ter o auto-perdão, ter o auto-amor para com o outro. Que daí a gente vai conseguir trabalhar com mais paz dentro da gente, né? Com mais amor.
E Exatamente. não trazer o vulcão, né, o vilão, ou a sombra, com tanta ira, com tanta maldade, com tanta irresponsabilidade para com o outro, né? Sim, exatamente. Ao lado sombra, ele precisa vir para transmutar. Não é que ele tenha que ser reprimido, ele tem que vir para transmutar. Você bem colocou, ele não tem que vir com esse peso, mas ele tem que vir para dar potência quando você precisa dar um próximo passo e você não consegue. Então você traz essa sua raiva, essa sua ira, esse seu desconforto e coloca para fora. É Mas é bem bem isso, assim. é bem isso. Mas vamos lá, continuando. Em síntese, recomendamos a você, leitor amigo, aprenda urgentemente a lidar com seu lado sombra, que é o que a gente já falou. Uma É, pessoa, por mais boa que seja, por mais herói que pareça, em algum momento, seu lado vilão vai incorporar e ditar as regras, pelo menos por um tempo. Isso porque não existe perfeição no mundo e todos nós temos nossas dificuldades. Ninguém é com perfeito, certeza. né? Até Chico Não, Xavier foi imperfeito, né? Dentro da trajetória dele, todos nós somos imperfeitos. A gente está aqui para evoluir, para aprender. E quanto mais consciência a gente adquire, mais a gente traz luz para o lado sombra, sem reprimi-lo. Né? você falou do Chico, né? Me veio não uma mensagem, me veio uma lembrança, né? O quanto que Chico fez para o outro, para os outros, né? E ele não esperou ter um momento perfeito, ele não esperou ter a condição perfeita para manifestar o que ele precisava manifestar nesse mundo. Então, trazendo essa analogia, né? Não precisamos estar perfeitos, não precisamos ter um ambiente perfeito para fazer o que tem que fazer na nossa vida, para ser o que a gente é, para trazer a nossa essência, a nossa verdade, trazer a nossa integridade, no sentido de que eu estou manifestando o que eu penso, o que eu sinto, e eu trago para o mundo a minha verdade. Então, é trazer, como o Chico fez, ele foi íntegro nesse sentido, ele não esperou as melhores condições para fazer e trazer para o mundo o que ele precisava trazer. Então, cada um dentro do seu processo, né? Eu sei que nós trazemos bastante lucidez para algumas partes, nossa, nós temos a nossa parte sombra, nós temos a nossa parte onde que a gente não se aceita, não se sente perfeito em algum lugar, não se sente aceito. É como se fizéssemos parte de outro mundo. Mas será que a gente faz parte de outro mundo ou a gente mesmo está se rejeitando para não estar dentro desse ambiente? Então tem tantas sensações que saltam que muitas vezes a gente não consegue compreender. O abandono, né? Por que que eu sinto esse vazio dentro de mim? Por que que eu sinto uma falta? Falta alguma coisa, mas o que está faltando? Será que está no outro? Será que está em mim? Será que está no mundo? Será que está numa coisa material? É parar para trazer todos esses questionamentos, para trazer lucidez para esse seu pedacinho que está em dor. E as pessoas normalmente procuram no externo, né, Andressa? E quando, na verdade, ele está no interno. Está dentro de Exato. nós. A resposta está dentro de nós. A gente precisa Exato. entender por que a gente sente as dores. Que sempre está achando injustiça do outro para com você, sempre está achando que o outro está te traindo, sempre acha que o outro está te humilhando. Mas Exato. aonde está você? Será que não é você que está se traindo? Será que não é você que está se abandonando? Então, o lado eu gostei muito desse capítulo, porque não pelo herói, porque herói a gente às vezes sempre é, né? A gente tenta ser herói para o outro para a gente poder ser aceito. Mas o vilão, a gente se esconde. E daí onde vem as dores. E a gente busca sempre o externo. E a gente precisa olhar para dentro. Olhar o que está aqui, o que eu penso, né? O que eu sinto, para poder realmente manifestar de acordo, né, com a minha essência. Porque quando ela não está de acordo, a gente acaba se traindo de alguma forma, se De alguma abandonando. forma. Se Né? abandona. Exatamente. É aí que vem esse vazio que a gente fala tanto, né? O quanto que a gente se abandona porque nós não conseguimos reconhecer o que é bom para nós. O que faz sentido para nós. É difícil ter esse olhar, não é uma coisa fácil. Quem tem essa ferida do abandono, é uma ferida que ela é muito forte, porque eu não me aceito como eu sou. Eu coloco defeitos em mim, no que eu sou, no que eu faço, como eu manifesto, como se houvesse uma fórmula correta, um rascunho do que o certo é isso.
Mas se eu não sou isso, então eu não pertenço, eu não me reconheço. Então, E assim, a gente se confunde muito nessa questão abandono, rejeição, o quanto que eu estou me rejeitando, quanto eu rejeito o meu jeito de ser. Tá, eu sou falho, ok. O que eu vou fazer para ser melhor? Né? Se todas eu não as tá bom dessa forma, o que eu vou fazer para manifestar de uma forma melhor? É se apoiar, né? exatamente. A traição, por exemplo, é a pessoa que quer ter o controle de tudo, né? Quer comandar tudo e não se permite que o outro faça. Então ele se traz, super atola de coisas porque ele não dá margem para o outro. Então ele mesmo se trai porque ele não tem tempo, ele está cansado, ele não confia. E daí o que ele vai atrair? Pessoas que não confiam nele, pessoas que traem ele. Então, não é só o abandono, eu acho que são todas as feridas que a gente precisa olhar, ter esse autoconhecimento de quem eu sou, qual ferida eu tenho, para não ser o vilão da história e para É, potencializar o lado herói, né? Eu acho que nós todos queremos ser heróis. Então, a gente sim. precisa desse autoconhecimento, né? Diria que o primeiro passo, então, é reconhecer qual que é o nosso lado sombra. Ok, eu Exatamente. reconheço que eu não estou me apoiando, reconheço que eu estou me traindo. Segundo passo, aceitar. Aceitar. Aceitar que eu não sou perfeito. Aceitar que eu preciso fazer melhor. Aceitar que eu preciso, talvez, mudar um pouquinho essas velas, ajustar esse caminho, né? Para ficar mais confortável, para fazer mais sentido com o que eu quero manifestar. Faz sentido, Rê? Com certeza. E o que ele falou, né? Isso porque não existe perfeição no mundo e todos nós temos nossas dificuldades. Mas precisa ter coragem para reconhecer, aceitar, né? Para a gente poder transformar tudo isso no lado positivo da coisa, Do né? lado positivo. E aí decidir, né? Se você quer caminhar na sua luz ou na sua sombra, na criança birrenta. E a sombra e essa criança birrenta, é, não sei, eu vejo assim, a gente precisa acolher a nossa criança, né? Essa criança birrenta, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente cresce, a gente evolui, e todas essas sombras, se a gente não acolher, não transmutar, né, essa energia da sombra, dessa criança birrenta, lá na frente a gente acaba adoecendo. Ou É, vivendo infeliz, né, com uma é, energia pesada. e muitos de nós, nessa fase aí dos 30, 40, 45 anos, acaba. Como que eu vou trazer? Você opera no modo criança. Essa criança, ou essa ferida, ou essa sua parte vilão, ela acaba comandando a sua vida, as suas atitudes. Se você não para olhar, para acolher e entender por que, que ela está tão no lado sombra, se você não para olhar para esse seu pedacinho, ela acaba comandando a sua vida. E você, sem perceber, você vai deixando, vai deixando, vai deixando. Daqui a pouco você não consegue voltar ao seu estado natural sem uma ajuda terapêutica, sem um olhar terapêutico, para ir ajustando e trazendo você para o seu normal, para a sua essência, para o que você faz sentido para o teu ser, né? Para a tua integridade, como a gente estava falando. É isso mesmo. Precisamos olhar, né? É, Bom, finalzinho. Antes de julgar uma pessoa, reflita sobre o que pode ter acontecido com ela. Aquela criatura pode ter sido abandonada, violentada, ferida, e ela só está, com sua maldade, dando uma resposta ao mundo. Isso não significa que haja justificativa para a maldade, mas quase sempre há uma explicação que podemos compreender. É, eu lembrei do filme que eu assisti esse final de semana, mas eu acho que eu não vou dar spoiler, que é o Batman. Né, o vilão e o herói, né? É complicado isso. Eu remeto muito à questão do preconceito ou do julgamento. Quantos de nós estamos julgando o outro por suas atitudes? Eu tenho algumas experiências que eu não posso falar aqui, mas às vezes você é mal interpretado, ou porque você se coloca de uma forma, você é mal interpretado, e daí vem todo um julgamento para cima de você. Mas você não sabe o que você passou na sua infância, ou o que você passa hoje em dia para ativar essa chavinha da maldade, que na verdade não é uma maldade, é uma máscara que você tem para se proteger, né?
E quantos de Exatamente. nós não julgamos o outro sem antes analisar quem ele de fato é, qual a experiência de vida que ele tem. É ter empatia, né, Rê? Você está trazendo, em outras palavras, né? É você ter empatia com o ser humano, com o seu próximo. O quanto que você pode ativar o seu lado luz sendo empata. Tendo esse olhar, você não precisa ser terapeuta para ter um olhar desse, mas você pode buscar, poxa, por que será que está acontecendo isso com essa pessoa? Por que será que ela está reagindo assim comigo? Será que eu sou ruim? Será que eu sou essa pessoa que ela está subjugando o ser? Então, quando você, aí trazendo o autoconhecimento, quando você se conhece, quando você sabe quem é você, a tua integridade, você passa a conseguir ter mais empatia pelo outro, porque você entende que é o momento. Você entende que você não é aquilo que está sendo julgado ou subjugado. E você fala, poxa, peraí, o problema não é meu, o problema é dele. Você consegue separar essas águas. Então, é por isso que é importante esse autoconhecimento, para você não trazer para você o que é do outro, a frustração que é do outro. As pessoas, nós adultos, né, a gente se coloca numa situação como vítima e a gente fala, porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim. Mas quando a gente para, e tem várias técnicas, né, para a gente olhar e entender, uma delas é a constelação familiar, outras é você questionar, né, como é que foi a infância da sua mãe, como é que foi a infância do seu pai, como eram os meus avós, os meus bisavós, e a gente percebe que eles viveram coisas, como que eu posso falar? Coisas para eles agirem dessa forma com você. Só que você tem uma responsabilidade no mundo. Você escolheu para vir naquela família, por passar por essas feridas, por essas dores, para você poder evoluir. Então, por que tanto julgamento, né, que nós fazemos, principalmente com a nossa família? Porque viver lá fora com os amigos é sempre muito gostoso. Mas o difícil é aqui dentro. Dentro de casa, você O nosso aprender. desafio é esse, né, Rê? É com a nossa família, né? É a família de sangue, né? A família, eu não falo nem a família de sangue, muitos são adotados, mas é a família que te criou, que fez você crescer. Então, você escolheu para vir nesta família. E aqui é que está a nossa escola da vida. Não está lá fora. Lembrando aqui, trazendo um olhar mais espiritual, você escolheu estar nessa família e passar pelo que está passando. Exatamente. Então, você está com o pai, a mãe, os irmãos que você precisava para manifestar o que você veio manifestar, sentimentos, dores, amores, enfim. E para Tudo certo evoluir, como tem que estar. e para evoluir, aprender a lidar, né, com essas sombras para a gente poder evoluir. Porque é transformador a gente perceber na vida da gente e às vezes até dos nossos assistidos como eles se transformam com o autoconhecimento. Tem uma historinha, não sei se você já ouviu essa historinha, que a moça fala para o médico, doutor, eu tô cansada, eu odeio minha sogra, fala pro padre, que tá cansado da minha sogra, que minha sogra é isso, que minha sogra é aquilo, eu quero matar minha sogra, assim, só assim eu vou ser feliz. Aí o padre fala, então você vai comprar, vou te dar esse remedinho e todo dia você vai colocar um pedacinho. Então você vai matar aos poucos para que as pessoas não percebam que você a matou. Então você tem que tratar bem a tua sogra. E daí passa-se dias, ela tá dando remedinho, tá tratando bem e por acaso a sogra mudou, a sogra, né, começou a gostar dela também, porque afinal de contas ela estava tratando bem. Aí alguns dias depois vai de novo na pessoa e fala: "Ai, eu não quero mais matar a minha sogra, como é que eu vou fazer? Ela agora está perfeita". Então qual é esse remédio para a gente dar, né, para quem teoricamente é o nosso inimigo, é o nosso vilão? A mudança está na gente. Se a gente tratar bem, a gente pode ter esse retorno. Exatamente. E fazer sem esperar a troca, né? Refazer porque você é isso, porque você manifesta essa pessoa, porque você manifesta esse amor, né? Então, ter sempre na sua mente, né? Trazer esse amor sem querer receber a troca. Fazer porque te faz bem. Fazer porque vai acolher a você, não ao outro. Primeiro você. Aí que tá o nosso amor. Você faz por você e não pelo outro. Né? Você tem que fazer a sua parte pelo mundo. E não por conta do outro você vai fazer assim o assado. Exatamente. Mas vamos lá, na vida. Quer falar mais alguma coisa? Não, pode falar.
Na vida cotidiana, não vista a roupa de nenhum super-herói, ou seja, uma máscara. Seja autêntico, seja você mesmo. Porque também ser super-herói ao extremo, você está vestindo máscaras. Então, você precisa ser autêntico. Isso é muito bacana, o que ele traz. A gente quer ser super-herói, mas é um super-herói autêntico, verdadeiro. E não com máscaras para que o outro goste de mim. Então, a ferida do abandono, por exemplo, é uma pessoa que quer agradar demais o outro, para o outro não abandonar, para o outro me aceitar. Então, quantas máscaras nós estamos colocando para ser aceitas na sociedade? Então, nós precisamos ser autênticos, ser verdadeiros com a gente mesmo e perceber a ferida que tem para tirar essa dependência, né, que a gente deposita no outro. Então, só lembrando o que você está dizendo, Rê, quando você precisa colocar máscara, é porque você não quer manifestar alguma coisa que está reprimida aí dentro. Exatamente. Então, é olhar para o porquê e o que você está reprimindo. Né? E trazer isso com leveza, com ajuda terapêutica, trazer isso para você. Por que eu estou reprimindo? Por que eu não posso ser desse jeito? Por que eu não estou agradando as pessoas? Ou por que eu preciso agradar as pessoas nesse extremo? Exatamente, perfeito. E por último, não exija dos outros aquilo que você não dá conta de fazer ainda, porque o outro, assim como você, tem seus dias de herói, mas também tem seus dias de vilão. Ou seja, gente, temos as nossas luzes e as nossas sombras. A perfeição está aí no equilíbrio. Não é falar que eu não tenho, ou que eu não sou, que eu não faço. De repente eu não quero. E tá tudo bem, mas fique bem com você mesmo se você não quiser manifestar, não quiser fazer, não quiser acolher, né? Mas fique bem com você, sem ter que ficar colocando essa máscara, sem ficar com aquela preocupação de que eu preciso agradar, essa sensação de que você tem que agradar o outro o tempo todo, isso está no desequilíbrio. Né? Não quer dizer que você tem que sair dando tiro, porrada em bomba em todo mundo, não. Né? Mas o porquê que eu tenho a necessidade de sempre estar sorrindo, sempre estar feliz, de estar sempre muito bem. Eu não posso me permitir sentir a tristeza, o choro, me conectar com a minha essência, como a gente faz muito, né, nas meditações, interiorizar e olhar para dentro. Por que está tão difícil olhar aqui dentro? Por que está tão difícil olhar para essa minha parte que é um pouco mais sombria, vamos dizer assim? Por que está tão difícil olhar para isso? Então, quando a gente coloca essas máscaras nesse sentido, é porque a gente está reprimindo alguma coisa. O que está sendo reprimido? Vamos dar lucidez para esse pedacinho. Vamos trazer a luz que precisa para você manifestar essa sua sombra quando for necessário. Exatamente. Tem diversas terapias, tem o autoconhecimento e uma técnica que é fácil, barato, não custa nada, é a meditação. Olhar para dentro, silenciar a mente. E o silenciar não é deixar de pensar, mas é acalmar a sua mente para você ter um olhar diferente para tudo aquilo que você está sentindo, que é muito importante a gente se reconhecer, a gente se conectar com a nossa essência, porque eu vejo assim, pessoas que não conseguem meditar, elas estão sempre aceleradas. E sempre estão no modo ativo do ego, do vitimismo, de agradar o outro, de fazer as coisas para o outro, e está se abandonando. Ou até na autocobrança mesmo, né, Rê? Como você falou, da rigidez, né? Você falou no começo da live, o quanto você precisa ser rígido com você mesmo, né, de mostrar uma perfeição que você não está conseguindo sustentar. Não. Se você não sustenta, você adoece, você quebra a cara, aí vem o modo vilão. Né? Vem o modo sombrio, aí expressa através de ira, expressa através de uma comunicação violenta, que não é a tua essência. Né? Então a gente precisa realmente nos conectar com a nossa essência, mente, sentimento e ação verdadeira, ser íntegros, né? Naquilo que a gente fala e age. Acho que quando a gente reconhece essa sombra, né, essa parte mais pesada que está escondida, a gente consegue trazer mais leveza para o nosso dia, consegue trazer leveza para a nossa vida, para os nossos pensamentos, para as nossas ações e atitudes. Que esse é o propósito, né? A gente, a vida já é tão turbulenta, a gente precisa acalmar para levar a vida de uma forma mais leve, mais consciente, né?
e não agir sempre por impulso. Exatamente. Ah, É que isso, bom! gente. Muito boa essa live. Gostei muito de falar sobre nossas luzes, nossas sombras. Eu fiquei fazendo story adoidado, porque é um tema que eu gosto muito de trazer e falar. Porque a gente, né, esconde mesmo essas sombras, esconde nossas dores, e muitas vezes não, nem sabe que você está escondendo uma criança ferida, uma dor emocional que está lá na infância, algo que você ainda nem percebeu que você está trazendo como um padrão repetitivo. E é isso que a gente faz nas terapias, nas análises, nas psicanálises, né? Nas sessões de psicanálise, o quanto que a gente consegue trazer de lucidez e de ganho de consciência quando a gente acolhe essa nossa parte sombra. É muito bom acolher elas, né? Porque a gente traz vida para as nossas sombras. Isso é muito importante, traz consciência. E isso nos torna um ser humano melhor. Isso é fato. É isso. Que legal. Mais uma semana fechada com chave de ouro, Rê. Foi muito bom. Olha, obrigada mais uma vez por essa live. Agradeço a todos que estavam aqui presentes. Boa tarde, Tatiana. Oi, Tati, um beijo. Vamos dar vida a isso, semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, Andressa. Beijo, Rê. Gratidão mais uma vez. Beijão. Até a próxima. Tchau.